Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos, eu sou a Bárbara Zamberlan e lá no Spotify eu cuido do relacionamento com os criadores de conteúdo. E hoje eu trouxe essas duas creators queridas, muito especiais para a gente, para contar um pouco de como é essa trajetória no Spotify. Então, é muito um convite. Aqui na plateia, quem é creator agora? Vamos levantar mãos, eu quero muitas mãos levantadas. Então, e quem está criando no Spotify? Então, é com todos vocês que a gente quer conversar hoje. Porque o Spotify precisa estar aí dentro da estratégia, né, de vocês, de distribuição de conteúdo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Jaque, com a Gil. Vou passar para elas se apresentarem rapidinho e contarem um pouco desse podcast delas. Então, Jaque, conta um pouquinho para o pessoal quem é você e dá um contexto também do Quinta. Tá, então, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Guerreiro. Eu conto casos criminais. Então, para quem gosta, assim, de conteúdos leves, vocês podem estar conhecendo o meu podcast. Falo sobre isso já há muito tempo. Comecei em 2018, só com o canal, e depois veio o podcast logo depois. Então, eu não criava nem para as outras redes sociais ainda, né? Vídeo curto, nada disso, era só vídeo longo. Então, os meus vídeos são bem longos, então os episódios também, tem episódio de 2 horas e por aí vai. E é basicamente isso, eu conto casos criminais, então eu estudo a história e conto lá na minha plataforma. Maravilha. E eu também quero apresentar para vocês a Juliana, que chegou há pouco no Spotify e que vai dar a perspectiva aqui nesse nosso papo de quem chegou. Então, Gil, conta aí um pouquinho pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Juliana Mafra. O meu caso é bem diferente do da Jaque, porque eu comecei na internet produzindo conteúdo curto, bem curto. Os meus vídeos têm, em média, 30, 20 segundos. Então, o Spotify veio num momento de expansão para conteúdos mais longos e está sendo bem legal. Faz cerca de 2 meses que eu comecei a criar para a plataforma e está sendo bem interessante. Eu acho muito bacana, Gil, você compartilhar com eles que o seu conteúdo é curto, porque muita gente tem aí no seu imaginário que podcast é só quando o conteúdo tem mais de 2 ou 3 horas, né? Então, a gente tem aqui uma perspectiva bem diferente de um vídeo que a Jaque faz, né? Análises que são um pouco mais extensas, mas tem a Gil também, que está fazendo vídeos de 5 minutos. E vídeos, né, gente? Vídeo, porque tem muita gente que pensa que no Spotify é só áudio. Então, é bom a gente lembrar que vocês duas estão produzindo em vídeo, certo? Certo. Sim, vídeo também. Inclusive, é muito legal que agora a gente consegue fazer isso, porque é uma plataforma que você consegue assistir e bloquear o celular e continua ouvindo, e volta a assistir e só escuta como preferir. Então, é muito legal. Isso é uma das coisas que a gente chama de essa experiência mais fluida. Porque o Spotify, quando você bloqueia a tela, ele não para a reprodução. Então, você continua, né, ouvindo e fazendo essa visualização fluida de quando a gente está assistindo e ouvindo. Mas eu vim aqui falar hoje com vocês, esses vários creators que levantaram a mão e que ainda não têm uma estratégia no Spotify, sobre o que vocês vão encontrar por lá. Então, eu vou trazer alguns tópicos que eu acho que são os mais bacanas assim, do Spotify, para que as meninas contem também um pouco da experiência delas. O primeiro tópico que eu queria falar com vocês é sobre comunidade e conexão. Muitos dos criadores que eu trabalho, lá no Spotify, o meu papel é fazer esse gerenciamento de parceria com os criadores. E eu escuto histórias de vários deles. E tem algumas que me marcam mais. Então, eu tenho uma história que me marcou muito, que um dia a Marcela Ciribelli, do Bom Dia Óbvios, que muitos de vocês devem conhecer, ela foi lá no Spotify e ela me contou assim: ah, Bárbara, tem uma coisa muito peculiar que acontece no universo do podcast, que é, por exemplo, eu saio com a minha mãe e a gente, né, a mãe da Marcela é a Renata, que é do Fantástico, todo mundo conhece, e as pessoas querem tirar uma foto, querem levar um pedacinho dela para casa, mas quando as pessoas me param, é para me dizer, assim, que eu mudei a vida delas. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com os podcasters. Então, eu queria trazer, né, esse tópico para a gente conversar sobre comunidade, principalmente para a Jaque, que já está há algum tempo e já tem a sua comunidade de lá, mas também eu quero a perspectiva da Gil de como está sendo essa chegada. Jaque, conta pra gente. Então, quando eu comecei o podcast, foi um pedido dos seguidores que queriam ouvir enquanto estavam fazendo coisas rotineiras, tipo, tô limpando a casa, eu quero ouvir,
tô indo pro trabalho, tô no carro, quero ouvir. E aí eu lembro que eu até pensei, como que eu não pensei nisso antes? Espera aí, eu tava com a faca e com o queijo na mão e era só em vídeo, né? E eu não tinha pensado nisso, que teriam pessoas que queriam ouvir fazendo outras coisas. E realmente eu acho que a gente tem essa ideia de, se eu tô colocando meu conteúdo aqui, eu não vou levar em outra plataforma. Mas uma coisa que eu aprendi, né, com todos esses anos já de canal, de podcast, é que os públicos são completamente diferentes. Então, você não vai perder um público que vai para outra plataforma, não, é um público novo. E eu descobri isso na prática, assim mesmo. Eu até contei pra Bá que, às vezes, eu tô no elevador e eu tô conversando com meu marido e alguém olha pra mim, Quinta Misteriosa? Tipo, porque ela não tá acostumada a ver meu rosto, porque ela escuta mais do que assiste. E aí reconhece minha voz. Então, acontecem coisas assim e eu recebo muita mensagem de pessoas me contando que estavam passando por momentos difíceis e que o podcast foi um momento ali para conseguir ocupar a cabeça, para ter uma companhia, porque a gente acaba sendo uma companhia para as pessoas, uma companhia ali quase que diária. Então é muito legal, você faz parte da rotina da pessoa, então você cria ali uma conexão que é muito forte e que para mim é completamente diferente de vídeo curto, que você está assistindo e você pula, e vai pulando. Então, essa experiência que eu tive com o meu nicho, né? Que é realmente coisas, né? Casos criminais são conteúdos mais longos. Então, as pessoas criam essa conexão comigo, assim, que eu sou uma amiga. Sim. Então, é muito legal. E eu amo, assim, realmente, eu sinto que eu sou amiga mesmo. Eu chamo amigas e meus amigos, porque é esse sentimento que passa, assim. E Gil, como está sendo a sua chegada? Você já está percebendo aí essa comunidade se aproximando? Você encontrou o seu novo público por lá? Olha, a minha chegada foi bem curiosa porque eu comecei com o podcast meio contrariada, pensando, nossa, meus vídeos são muito curtos, será que vai ter público? Meu público é mais novo, mais adolescente, será que essas pessoas estão no Spotify? Será que elas vão estar dispostas a escutar? E a resposta é sim, muito sim. Eu recebi muitos comentários no meu podcast agradecendo por eu ter ido para o Spotify e começado a postar lá, porque as pessoas podem justamente incluir o meu conteúdo na rotina. Me deram um exemplo de lavar louça. Falaram, agora eu posso lavar louça assistindo seus vídeos. Então, isso é muito legal, porque a conexão que você cria com o público é muito mais forte. E uma coisa curiosa que eu percebi é que as pessoas começaram a me chamar pelo nome. É uma coisa muito curiosa, mas se você faz vídeos mais curtos, que são... O consumo realmente é mais rápido, com menos atenção. As pessoas não sabem muito bem quem você é. Talvez elas lembrem o seu rosto, mas depois que eu migrei para o conteúdo longo e migrei para o Spotify, as pessoas começaram a me reconhecer, saber quem eu sou. Então, isso foi muito legal. Isso é muito bacana de você mencionar, porque a gente conta muitas vezes para os criadores que no Spotify o que acontece é uma audiência intencional. Isso acaba gerando uma retenção maior. Então, quando a gente fala de métricas, uma das coisas que eu sempre aviso, assim, gente, chegou no Spotify, não vai ter assim, ai meu Deus, meu conteúdo foi viral e eu explodi. Não é isso que costuma acontecer, né? O que costuma acontecer é você criar uma comunidade que de passinho a passinho vai se tornando muito forte. É isso que a gente acaba, né, percebendo. E tem uma coisa que chama atenção, que é a principal métrica, que é a retenção. A gente vê números de retenção com criadores, né, dos relatos que eu tenho dos criadores que trabalham próximos comigo, que são números assim impressionantes, que eles não tinham ideia. Então, eu acho que isso também é uma característica da plataforma, muito por essa audiência intencional que vai lá, que procura pelo nome e que se relaciona de uma forma muito próxima, né? Como você falou agora, que as pessoas estão chamando você de Gil, é porque realmente traz uma proximidade, né? Vocês também percebem isso? Principalmente da retenção. Eu queria que você contasse, Jaque, quais são as métricas que você tem acompanhado e quais que chamam a atenção sua, assim, de diferente. O que você encontra no Spotify? Então, a gente sempre vai ali acompanhando as métricas, mas como eu sabia que a gente ia falar sobre isso, eu fui olhar o meu rap do ano passado, que também é sempre chocante. Toda vez pra mim é chocante quando chega o do Quinta. Que aí são números, assim, que eu nem imaginava. Então, por exemplo, ele aparece, né? Você ficou no top 10, que são as pessoas que
o usuário mais ouviu, e eu apareci no top 10 de 543 mil fãs. Aí eu fiquei, gente, pera, como assim? É muita gente. E hoje, tendo tanta gente legal, né, é muito significativo ver que eu tô no top 10 de tantas pessoas assim. A retenção também é uma coisa que a gente sempre vê, principalmente porque eu conto casos muito longos, então até em que momento a pessoa fica no vídeo. E no meu caso, a retenção é muito grande, a pessoa geralmente fica até o fim. Então é mais ou menos 2h30 que a pessoa, dos meus seguidores, né, que ela vai acompanhar meu podcast por mês. Então é um número alto. Imagina, 2h30 por mês, aquele usuário teve uma conexão íntima com você. Isso para o creator é um número muito expressivo, isso para as marcas é um número muito interessante, porque vocês imaginem que você está se relacionando com essa pessoa, com essa proximidade e por esse tamanho de tempo mensalmente, né? É muito doido, assim, porque realmente, igual eu falei, a comunidade do podcast ela é muito forte. Então, as pessoas estão ali toda semana para o episódio novo. Isso é muito legal. E aí é aquela história. Se eu atraso um pouquinho, Jaqueline, eu quero almoçar. Cadê? Cadê o episódio? Um outro ponto que agora, das coisas que a Gil falou, que me chamou a atenção, é dessa coisa dos novos públicos, né? Porque eu acho que tem muito esse mito da pessoa, eu não quero me testar em outra plataforma porque eu já tenho a minha comunidade nessa. E eu queria saber, assim, como foi essa decisão para você, Gil? Assim, o que você pensou? Você ficou com esse medo? O que você encontrou? Eu tive muito esse medo, principalmente no começo, porque, como eu disse, o meu público é muito jovem e eu não tinha certeza se ele estaria disposto a consumir esse conteúdo que já é mais longo do que eu estou acostumada e eles estão acostumados, mas a recepção foi extremamente boa. O meu podcast, no mês passado, cresceu 8 vezes em usuários e 7 vezes em horas consumidas. É um número... Isso que você chegou em junho, né? Eu cheguei em junho, então faz muito pouco tempo que eu tô ali, eu tô nessa constância e o público abraçou demais. E eu não tinha essa percepção de que as pessoas realmente consomem durante o dia a dia delas. E o que eu sinto do Spotify é que é uma plataforma extremamente democrática, no sentido de que todo mundo está no Spotify, todo mundo quer ouvir música, todo mundo quer ouvir podcast, então tem todo tipo de público para todo tipo de consumo. E sobre a retenção, que é um fato engraçado, os meus vídeos todos no final tem comenta tal coisa se você quer parte 2. E a proporção de pessoas que comentam e engajam e ficam até o final é muito mais alta no Spotify do que nas outras redes. Nossa, é muito bacana saber disso, assim. E tem tanto caso legal. Esse ano a gente trabalhou muito próximo com o Porta dos Fundos. E eles trouxeram o Não Importa para o Spotify. E uma das coisas que eles me contaram é que chamou muito a atenção deles, que realmente era um público novo, porque no Spotify eles encontraram uma audiência de mais de 70% feminina. Então, que eles estavam ali com uma prova, né, de que realmente era um outro público, porque se eles compararem aí com a audiência que eles têm em outros lugares, não é tão forte feminina. E, enfim, né, eu acho que fica mais claro, assim, que não existe essa canibalização entre plataformas, né? Eu acho que quem tem uma estratégia multiplataforma é quem está, né, melhor servindo, assim, dentro da sua estratégia de conteúdo. Bom, meninas, eu quero também perguntar para vocês um pouco sobre o relacionamento com a plataforma, como que foi, como que vocês né, se relacionam com o Spotify enquanto criadoras, até para contar um pouco para esses creators como que é a vida de quem está criando por lá. Então, eu acho que, assim, a relação que eu tenho com o Spotify é muito legal. Eu comecei, né, o podcast há muitos anos, então eu tô ali já há muito tempo, muita coisa mudou, mas eu acho que a forma como eles lidam com os creators é muito legal, é uma relação próxima. Então, acontece alguma coisa, aconteceu isso, me ajuda, e ela tá sempre ali, então é muito legal. Eles sempre têm eventos super legais com as novidades, então, para você sempre estar antenado. Eu já fiz eventos também, o que é uma oportunidade assim que eu nunca imaginei. Por exemplo, eu sempre quis conhecer os seguidores num espaço onde fossem só os meus seguidores. E a única vez que eu consegui fazer isso aqui foi com o Spotify. Então, foi muito legal. A gente fez um encontrinho. Eu conheci eles, então pude conversar com todo mundo. Foi incrível. Brinquei com eles, levei um jogo de crimes. Eu jurando que eles não iam acertar, eles acertando tudo. Então, realmente, eu acho que ele está ali para o creator. É uma plataforma que, primeiro, é muito fácil de usar. Então, começa por aí. E se tiver qualquer problema para mim, eu sei que eles vão resolver, eles vão ajudar. Então,
É uma plataforma muito incrível, eu amo, não é à toa que eu tô lá tantos anos, né? Estamos aqui fazendo bastante propaganda, né? Porque eu amo mesmo, assim, juro, tudo. Gil, como que foi a sua chegada? Você sabia que dava para distribuir conteúdo no Spotify? Eu não sabia, eu achava que o podcast era uma coisa extremamente fechada, em que você precisava ter um projeto enorme, financiado por alguém ou em parceria com o Spotify. E a minha chegada foi a convite seu. Então, a Bárbara me convidou a começar a produzir conteúdo para o Spotify. E eu cheguei com muitos medos, eu compartilhei com você. Comentei o quanto eu estava apreensiva de não ter uma recepção e o quanto o formato de podcast dá medo, pelo menos em mim, que estou acostumada a produzir vídeos para outras plataformas, conteúdo muito curto. Então, a Bárbara me ajudou muito com dados. Você me falou, eu lembro que o podcast mais assistido, não sei se era daquela semana ou do ano, era Café com Deus Pai, que tinha uma média de episódios de 3 a 5 minutos. Então, me motivou muito a começar e ela me ajudou a me capacitar muito, porque o podcast tem suas particularidades, eu tinha muito medo de não dar conta, não conseguir, e ela me deu muitos conselhos, muitos PDFs realmente, cursos praticamente para me capacitar como criadora, então foi muito bom. É muito bacana você falar disso, até para a gente contar um pouco de como que é essa experiência do Spotify com o criador. A gente, obviamente, tem 2 tipos de atendimento. A gente tem um atendimento de one-on-one com alguns criadores que, normalmente, eu vou atrás, assim, eu vejo, olha, esse criador aqui poderia ter assim como a Gil, né? Poderia ter um ótimo desempenho aqui, mas a gente atende também criadores por programas, né? A gente sabe que a Creator Economy no Brasil é muito relevante, é muito expressiva, então a gente não consegue atender todo mundo em one-on-one, mas a gente consegue atender todo mundo em escala. A gente tem um programa super bacana que se chama Creators Academy. Então, para todo mundo que tem podcast, e eu sei que ainda vocês não têm, mas eu tenho certeza que depois desse talk vocês vão fazer a conta de vocês para começar a distribuir seus conteúdos por lá. Eu recomendo que vocês procurem a nossa academia para que vocês possam receber as nossas newsletters com conteúdos de educação e para que vocês possam também marcar um tempinho com a nossa gerente de parcerias que atende a academia. Então, estão todos convidados. A gente não tem um QR Code para colocar aqui, culpa minha, mas eu fiz um bit.ly correndo. Então, assim, quem quiser anotar, eu vou falar bem devagarinho para vocês anotarem. Mas é o bit.ly, né, barra, prestem atenção no que vem depois da barra. Para quem não sabe o que é bit.ly, porque estou dando por certo que vocês sabem, é um encurtador, então é só para ficar mais fácil, mas ele se escreve bit.ly barra Spotify Creators Academy em inglês. Então, barra Spotify Creators Academy. Vocês vão cair num formulário e esse formulário é para se inscreverem na academia. Não tem um podcast ainda? Não tem problema, se inscreve lá para você receber as nossas comunicações, para você marcar também um tempinho para falar do seu projeto, pensar aí no que conteúdo faz sentido para vocês trazerem. Gente, vamos voltar aqui à nossa programação, depois desse convite aí para todo mundo ser criador. Eu quero saber o que vocês diriam para quem está começando. Então, para todo esse pessoal aqui que levantou a mão, que é creator, que ainda não trouxe o seu vídeo para o Spotify, além, né, de contar para eles que tem vídeo lá, a gente tem que contar para eles também que tem monetização, né? Então, quem está... vamos falar um pouquinho de monetização? Acho que é um papo bem importante para criador. Então, a Gil já se inscreveu no programa, já começou. A Jaque tem um pouco mais de experiência, né, pelo tempo que ela está lá, então vou deixar a Jaque contar e depois eu conto também para vocês como que faz para vocês se informarem sobre monetização. Então, eu tô no podcast, né, no Spotify antes mesmo de ter monetização. E aí, quando eles começaram a fazer os testes, eu fui um dos primeiros podcasts a ter essa opção. E aí, de lá para cá, né, muita coisa mudou, assim, a interface dele é muito fácil, eu consigo acompanhar tudo certinho, é mensal. O RPM é muito competitivo. Eu acho que essa é uma informação para vocês se lembrarem, porque ele é muito bom, faz toda a diferença, assim, é bizarro. Eu tô construindo uma casa, gente, faz toda a diferença, todo mês, entendeu? Então, é muito legal ter esse incentivo, né? É muito importante porque é uma produção, leva tempo, e aí às vezes acho que vocês devem estar pensando, será que eu quero ir para mais uma plataforma, né? Tem tantas, e com certeza, por várias coisas, eu já falei, eu acho que é uma das coisas mais legais, vai ter um público novo que ainda não te conhece, vai te conhecer lá. Tem a questão da monetização, que é um incentivo gigantesco,
Então, você vai estar recebendo ali, dependendo do quanto você vai crescendo. É incrível, vocês vão amar. É muito, muito legal mesmo. É um incentivo mensal, né? Todo mês eu vou olhando ali e acho tudo. E é muito engraçado porque eu jurava, assim, que... Eu até falei muito sobre isso com a Bárbara. Porque eu achava que quando eu fosse pro podcast, né? E eu tenho já outra plataforma, que ia meio que brigar uma com a outra. E não tem nada a ver. Então, hoje, por exemplo, é uma coisa até recente, eu posto no mesmo dia no canal e no podcast. E também por conta do incentivo, né? Então, eu estou recebendo nas duas. Então, eu consigo ter um incentivo bem legal. E a interface, como eu falei, é muito fácil, é muito simples. E vale muito a pena, gente, sério. Minha opinião mesmo, assim, acho que vocês vão amar. É isso, né, Gil? Você também já habilitou sua monetização desde o início. Eu habilitei minha monetização. E uma coisa que eu acho muito interessante de comentar, eu não sei o quanto as pessoas produzem e como elas produzem, mas uma coisa que me incomoda e eu diria até que me aflige um pouco nas outras redes sociais é a inconstância de monetização. Um valor que muda muito todos os dias, todos os meses. E o que eu senti do público do Spotify é que ele é muito consistente e muito constante. Porque você está inserido no dia a dia daquela pessoa. Então, a pessoa pode até te inserir na rotina realmente de, ok, agora eu vou para o trabalho e eu vou escutar esse podcast. Então, essa diferença de, putz, eu recebi tanto esse mês, no próximo não sei quanto que vai ser, eu sinto que não existe tanto no Spotify. Isso é muito legal. Ótimo. E é manual, né, Bá? Manual. Ele é manual, então vocês conseguem controlar ali os anúncios, quantos anúncios vocês querem colocar. Por exemplo, eu trabalho bastante com publicidade no meu podcast, que também é uma coisa super interessante. Eu faço muita publicidade, eu faço muita inserção, que é aquela publicidade menor no comecinho do episódio. Então, por exemplo, se eu quiser deixar aquele episódio sem as propagandas, eu posso tirar. Se eu quiser colocar a cada 10 minutos, eu posso colocar, é manual. Então, você que tem o controle do quanto você quer pôr, isso é muito legal. Ótimo, é bom que você traga esse ponto até para eu dar um pouco mais de visibilidade da nossa plataforma de monetização. Hoje ela ainda está em beta, mas todo mundo que se inscreveu aqui na academia, a gente já dá acesso, a gente já consegue dar o acesso à monetização. É uma monetização via anúncios automáticos, então são anúncios vendidos pelo time de vendas do Spotify para marcas brasileiras, marcas confiáveis. E essas marcas, elas estão comprando segmentos, elas não estão comprando um podcast, um título. Então ela vai comprar a categoria de beleza, por exemplo. E aí os podcasts que estiverem dentro dessa categoria que vão receber esse anúncio. Além da monetização via anúncios automáticos, vocês podem também fazer uma integração com plataformas como a Patreon ou como o Apoia-se aqui no Brasil, que são plataformas de financiamento coletivo. Então, caso vocês tenham uma comunidade e queiram monetizar a comunidade de vocês, vocês conseguem fazer a integração com o Spotify. Hoje o Apoia-se já funciona no Brasil, com pagamento em reais, o que é muito competitivo para a gente, né, visto a volatilidade do dólar. Então, é também uma segunda forma aí de monetizar. Gente, vamos continuar o nosso papo? Então, a gente já falou sobre comunidade, a gente falou sobre retenção e engajamento, a gente falou sobre monetização. Eu quero falar com vocês agora sobre essa parte assim de o que a gente pode trazer para quem está começando nesse cenário de podcast. Então, acho que é um pouco da experiência de vocês, né, de entender assim, de como que vocês incentivariam. Digamos que a gente tivesse todo o tempo do mundo para conversar com todos vocês individualmente. O que vocês diriam para essas pessoas no sentido de multiplataforma, de criação de conteúdo? O que eles podem aprender de vocês nessas jornadas que vocês já têm enquanto criadoras? Eu acho que uma dica que eu daria é explorar todas as plataformas, que é uma coisa que eu demorei muito para fazer. Eu era muito assim, não, gente, não vou fazer vídeo de 1 minuto, não vou fazer vídeo de 30 segundos. E eu demorei muito para começar a explorar todas as plataformas. E hoje que eu uso todas, me abriu assim, um leque muito maior de trabalho. Então, as marcas procuram muito mais quando você está em tudo, né? Então, é muito difícil fechar uma coisa só. Geralmente, pega várias plataformas que você usa. Então, a minha dica seria abusar de todas as plataformas, gente. Não só de vídeo curto, mas as de vídeo longo, podcast, tudo. Então, dá muita diferença mesmo, assim.
No seu trabalho como geral, você vai estar em todas, e isso é muito bom, porque cada plataforma tem um público diferente. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra, assim, porque eu achava que não, que eram as mesmas pessoas, todo mundo usava tudo. Não. Tem gente que só usa podcast, que só usa outra rede social e assim vai indo. Então, você consegue conquistar novos públicos em tudo. Então, você aumenta o seu público, você vai aumentar as suas publicidades e o seu trabalho vai ser mais visto, né? Você vai ser mais conhecido. Então, para quem está pensando ainda, vai com certeza. Igual a Gil, por exemplo. Você não precisa fazer um vídeo de 2 horas igual eu, tá? Então, você pode fazer vídeos menores, igual a Gil. E aí, vocês vão testando. E como qualquer plataforma, você tem que, né, persistir. Tem que ter constância. Então, a minha dica seria essa. Testar todas as plataformas e ter constância, né? Pelo menos ali 1, 2 vezes na semana é legal. Para você ir construindo o seu público, que pode ter certeza que lá vai ter um público novo para você. Porque eu aprendi que tem. Então, eu ia usar, porque tá aí para usar, é muito fácil de usar também, é uma plataforma super fácil de subir episódio, não tem, sabe, não tem nada assim de estranho ali, vocês vão conseguir, é muito simples. E com certeza vai melhorar muito o trabalho de vocês com as marcas. O meu conselho vai na mesma linha, que é comecem a fazer, mesmo que não esteja perfeito. Eu tinha essa ideia de vou esperar conseguir fazer vídeo de 10 minutos, 15 minutos, porque só assim as pessoas vão consumir no Spotify. Não é verdade. Se você, por exemplo, produz vídeo curto e tem uma série de vídeos, transforma esse roteiro em um roteiro um pouquinho mais longo, de 2, 3 minutos, e consiga constância nas postagens e o público vai crescer aos poucos. Também não dá para esperar que seja uma viralização, como você falou, e que acontece nas outras plataformas, mas esse público cresce e para mim cresceu bem rápido e a partir do momento em que ele está ali disposto a te acompanhar, e ele vale muito a pena, e então comecem. Gente, eu vou aproveitar e vou também dar o meu conselho, né? Então, eu nem sei se ele não está aqui, o Gabriel Bernardo. Caso ele esteja... Gabriel, você está aí? Um beijo. O Gabriel, gente, é um exemplo que eu acho muito bacana de quem se experimentou num outro lugar dentro do Spotify. Então, o Gabriel tem um conteúdo muito, muito bacana aí dentro do Instagram. Ele arrasa muito. E quando ele foi para o Spotify, ele foi se aventurar num conteúdo novo. Ele foi contar histórias para adulto dormir. E esse é o nome, literalmente, do podcast dele. E ele conta isso em vídeo e chama aí toda essa audiência que está aí com dificuldade de dormir, quer ouvir uma coisinha, quer assistir um conteúdo calminho que vai embalando seu sono. Vai lá ouvir o podcast do Gabriel, que está ali. Gente, vamos então dar agora as nossas dicas de podcast? Então, porque tem muita gente aqui que eu estou vendo que está assim... Meu Deus, um mundo novo se abriu. Então, a gente vai fazer as recomendações de que conteúdo eles podem encontrar de bacana no Spotify. Bom, primeiro, vocês vão seguir o Quinta Misteriosa pra gente bater 1 milhão. Tá quase em 1 milhão. Ó. E eu vou... Seguir, né, Jaque? Tem que seguir. Não só ouvir, tem que seguir. Isso, tem que seguir. E aí, gente, vocês sabem que eu gosto de conteúdos, assim, um pouco mais pesados. Mas eu vou indicar os que eu mais gosto e que eu mais ouço, porque eu ouço muito podcast. Eu amo os podcasts do Chico Felitti, sou muito fã dele. Então, para quem gosta de True Crime também, conteúdo mais jornalístico, vocês vão amar. Então, A Mulher da Casa Abandonada, com certeza vocês ouviram. Ele tem outros muito bons também. Hoje tem episódio novo. Hoje saiu episódio novo, depois de, 3 anos. O episódio novo da Mulher da Casa Abandonada. Esse eu amo os podcasts dele. Eu escuto muito também um que é para quem consegue entender inglês, que é totalmente aleatório, mas eu gosto muito, que é o Call Her Daddy, que ele é muito grande lá fora. Eu amo porque ela consegue trazer entrevistas com umas pessoas gigantes que ninguém mais consegue. E geralmente ela consegue umas perguntas muito legais também, então eu gosto de acompanhar. E tem o Girls Next Door, que ele é... Gente, assim, é um mundo que é muito aleatório. Mas ele é sobre a mansão Playboy, que é muito polêmica e aconteceu coisas horrorosas lá. Então, são coelhinhas que moraram lá e elas pegam todos os episódios do reality show que elas tiveram nos anos 2000 e elas comentam um por um. Então, elas, tipo assim, contam coisas horríveis que aconteceram lá. E, pra mim, é muito interessante, porque eu assistia, eu era criança, não entendia nada, e hoje eu fico em choque. Então, esses são os que eu mais ouço. Maravilha. E as suas dicas, Gil?
Olha, minha primeira recomendação é em inglês, chama Anything Goes, com a Emma Chamberlain. Ela é uma grande criadora de conteúdo lá fora e ela tem opiniões muito legais e ela fala sobre vários assuntos e é muito gostoso de ouvir, como se fosse uma amiga. Então eu encontrei o podcast dela, eu estava procurando algo sobre amizades na vida adulta e eu encontrei um podcast de 40 minutos de ela falando exatamente o que eu pensava. Eu falei, ok, não estou sozinha. E isso é muito legal, acho que é um poder muito grande do podcast, essa questão da opinião e de você compartilhar ou não algo com alguém. E o segundo é o Quinta Misteriosa, que eu escutei muito, muito no ônibus, fazendo o trajeto da minha cidade do interior para São Paulo e praticamente zerei na época. E é muito bom, sigam a Jaque para ela ter 1 milhão de seguidores. Gente, eu vou dar minhas dicas também, né, para encerrar. Eu não posso falar dos podcasts que já existem, porque eu praticamente cuido de todos, e daí vai dar briga entre os meus parceiros. Então, eu vou dar dicas de coisas que estão vindo por aí, podcasts novos para vocês acompanharem. Então, semana que vem tem uma estreia muito especial do Pietro Reis, que ele está fazendo um podcast que se chama Segue o Som, com entrevistas com artistas muito bacanas. Eu posso dar só um spoiler, que é da entrevista de estreia, que é com a Lineker. Então, segunda que vem, dei uma procurada lá no Spotify. E também vou dar uma dica de um outro podcast que vem aí, que é o do Cowwave, que está aqui no nosso evento, que logo vão também se apresentar. E o Cowwave, esse trio de irmãos maravilhosos, e eles estão fazendo um podcast que se chama Soltando a Língua. Então, em breve, estreia, muito provavelmente ali início de setembro. Já fica a dica do que vem por aí. E adoraria falar também do que vem por aí, dos podcasts que vão ser criados hoje. Então, assim, me mandem, me marquem. Eu estou sempre atenta, quero ver o que está vindo por aí, tá bom? Mas é isso, gente. Um beijo. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, galera. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.